Olá, tudo bem, pessoal? Vamos dar continuidade, então, aí ao estudo dos CPCs e agora nós vamos, então, falar um pouco aí do CPC 02, efeito das mudanças na taxa de câmbio e conversão de demonstrações contábeis. Esse CPC, que às vezes o pessoal fala que ele é bem complexo, não, vocês vão ver que são detalhes e que se você ficar atento em relação a esses detalhes, é certeza que você vai acertar a questão ali no dia da prova. E como a Consulplan vem cobrando com a frequência maior esse CPC, então vamos ver aí algumas questões que foram cobradas aí pelo CPC. Mas antes, vamos entender do que se trata e qual o objetivo desse pronunciamento contábil. Bem, pessoal, o objetivo é orientar acerca de como incluir transações em moedas estrangeiras e operações no exterior nas demonstrações contábeis da entidade e como fazer essa conversão das demonstrações contábeis para moeda de apresentação. Ou seja, é descrever quais taxas de câmbio devem ser usadas e como reportar os efeitos dessas taxas e os efeitos dessas mudanças nas taxas de câmbio dentro das demonstrações contábeis. Então, olha só, imagine a seguinte situação. Você tem uma empresa aqui no Brasil e tem um investidor estrangeiro que está querendo investir na sua empresa, certo? E daí ele vai e te pede, eu quero o balanço patrimonial da sua empresa para eu analisar e ver se é viável investir na sua empresa. Nesse caso, você vai apresentar o balanço patrimonial para esse investidor estrangeiro em moeda ou em dólar, por exemplo, se ele for americano aí. Nesse caso, para ele avaliar melhor o patrimônio da sua entidade, vai ser melhor você emitir e apresentar a ele um balanço patrimonial em dólar. E o objetivo do CPC, pessoal, é justamente esse, é converter uma demonstração em moeda, de uma moeda para outra, e como eu vou conhecer as transações em moeda estrangeira? E o objetivo dele é justamente esse, como fazer essa demonstração, essa conversão da demonstração contábil de uma moeda para outra. Mas, antes da gente seguir aqui e falar mais, o próprio CPC nos apresenta algumas definições e essas definições são importantes. Por quê? Porque ela pode cair na sua prova ali, não só o cálculo, mas pode cobrar essas definições, esses conceitos. Então, vamos ver aí esses conceitos. O primeiro conceito aí é a moeda de apresentação. O que é uma moeda de apresentação? O CPC diz que moeda de apresentação é a moeda na qual as demonstrações contábeis são apresentadas. Outro conceito, moeda funcional. É a moeda do ambiente econômico principal no qual a entidade opera. Então, é aquela moeda que é a moeda, por exemplo, uma empresa brasileira que faz operação exclusivamente dentro do Brasil, no caso, a moeda funcional dessa entidade é o quê? É o real. E o que é uma moeda estrangeira? É qualquer moeda diferente da moeda funcional da entidade. Então, a moeda funcional, no caso aqui, seria o real, e uma moeda estrangeira seria o dólar. Por quê? Porque é diferente da moeda funcional. E aí, eu tenho uma outra definição. É a definição de itens monetários. O que são itens monetários? Pessoal, são aqueles representados por dinheiro ou por direito a serem recebidos e obrigações a serem liquidadas em dinheiro. Ou seja, é aquilo que é dinheiro ou a pagar ou a receber em dinheiro. Então, nesse caso, eu tenho como exemplo aí de itens monetários, contas a receber e salários a pagar. Mas o CPC traz uma definição também de itens não monetários. E que são esses itens não monetários? São aqueles representados por ativos
ou passivos, que não serão recebidos ou liquidados em dinheiro. Então, por exemplo, o estoque, ativo imobilizado, ativo intangível, adiantamento a fornecedores de mercadoria, aluguéis antecipados, o próprio goodwill. Então, isso daí são exemplos de itens não monetários, mas nós vamos falar um pouco mais sobre esse ponto já já. Bem, pessoal, como nós falamos ali, o CPC traz a definição do que é uma moeda funcional. E nós vimos que é aquela moeda do ambiente econômico principal no qual a entidade opera. E ele traz aí para nós a moeda funcional. Então, será aquela que tem mais influência no preço de venda dos bens e dos serviços, as forças competitivas de regulamentação. Então, ele vem trazendo aqui o que é essa moeda funcional, as características dessa moeda funcional. Mas vamos aqui a um exemplo. Imagine a seguinte situação, que eu tenho aí uma contabilização, porque nós vimos então o que é essa moeda funcional. Então, uma empresa brasileira que só opera no Brasil e a sua moeda vai ser a moeda funcional. Por quê? Porque ela vai adquirir, comprar bens, ela vai vender a mercadoria dela, ela vai pagar os colaboradores dela, ela vai comprar insumos e tudo isso vai ser o quê? Por meio do real. Então, essa é a moeda funcional de uma empresa brasileira, é o próprio real. E como, professor, eu vou fazer, então, uma contabilização? Veja um exemplo aqui, que é o próprio CPC que nos apresenta, e é isso que cai no exame de suficiência, pessoal. Veja a seguinte situação. Eu tenho aqui uma empresa que ela compra eletrônicos fora. E nesse caso, o valor da compra em dólar aí foi de 300 mil dólares. E aí, nesse caso, eu preciso contabilizar isso dentro do meu balanço patrimonial, porque eu estou comprando uma mercadoria para revenda e preciso fazer o reconhecimento e a mensuração inicial dessa aquisição. Então, eu tenho aqui o valor da compra em dólar, 300 dólares. No dia da aquisição, a cotação do dólar estava $1, R$5. Então, eu preciso transformar isso em reais. Então, como que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui os 300 mil vezes R$5. Nós vamos, então, encontrar 1.500.000. Esse é o valor da aquisição de compra de eletrônico. Pessoal, é mercadoria para revenda. Então, eu vou debitar aqui, estoque de mercadoria para revenda. Como essa compra foi a prazo, eu vou creditar em contas a pagar ou fornecedores. Está aqui, 1.500.000. E eu devo lembrar sempre, pessoal, a taxa de câmbio a ser utilizada é a taxa de câmbio à vista, ou seja, é a taxa que está no dia da operação, no dia da aquisição. É essa taxa que nós vamos utilizar para fazer o lançamento aqui dentro da conta de estoque de mercadorias, certo? Mas imagine a seguinte situação. Decorreu-se o tempo, após 40 dias, eu tenho que efetuar o pagamento em uma parcela única dessa aquisição. E nessa data do pagamento, o dólar estava a R$ 5,30. Como eu vou fazer, então, o pagamento dessa aquisição? E nesse caso, nós chamamos isso daí, de contabilização ou mensuração de períodos posteriores ou subsequentes. Por quê? Porque no momento inicial, eu reconheci o valor pelo valor do dólar na data de aquisição. Agora eu vou efetuar o pagamento. Então, como que vai ficar aí? Lá no nosso ativo, eu tenho um estoque no valor de 1.500.000. Pessoal, o que é esse estoque? Esse estoque é o que nós chamamos de item não monetários. Os itens não monetários, eu não vou mexer, não sofre variação cambial, tá? Então, tudo que é item não monetário, ele não sofre variação cambial subsequente, ou seja, variação cambial em períodos posteriores. Ele vai ficar reconhecido pelo valor da aquisição
e pela variação cambial na data da aquisição. Então, aqui eu não vou mexer, vai ficar bonitinho lá no meu ativo do mesmo jeito. Mas e o pagamento? Contas a pagar. Eu tenho um passivo no valor de 1.500.000. Só que esse valor era referente a R$ 5,00 na data da aquisição. E hoje eu estou pagando e vou pagar em dólar. E o dólar hoje está R$ 5,30. Como fica nesse caso? Nesse caso, nós falamos agora há pouco que contas a pagar é um item, o quê? Monetário. E os itens monetários, eles sofrem mensuração, eles sofrem o quê? Alteração cambial, variação cambial em períodos posteriores, ou seja, períodos subsequentes. Eu preciso mensurar isso na data do pagamento. E como fica? Então, eu vou pegar o valor da dívida, que é o valor da dívida inicial, não é em real, né? Ficou em real aqui. O valor da dívida inicial, ó, que eu tenho aqui, da aquisição, foi de quanto? Ó, $300. Então, eu vou vir aqui, pego o valor inicial da dívida, $300, vou multiplicar pelo dólar na data do pagamento e eu encontrei aqui 1.590.000. Então, eu vou verificar qual a diferença. A diferença vai ser o quê? 1.590.000, que é o valor que eu vou pagar hoje, mas eu já tinha reconhecido 1.500.000. Nesse caso, eu estou tendo uma diferença de 90.000 e eu vou precisar atualizar a dívida em quanto, gente? Em 90.000, porque a minha dívida estava registrada em 1.500.000. Então, eu vou lá no meu balanço e vou atualizar essa dívida aí. E agora sim, na data do pagamento, eu vou ter 1.590.000. E qual a contrapartida disso daí, pessoal? Porque eu sei que vai sair do caixa, mas eu estou tendo uma diferença de 90.000. E para essa diferença, eu vou lançar uma despesa chamada variação cambial. Essa despesa vai aparecer lá na DRE como uma despesa do período. Então, a contrapartida do aumento dessa diferença aí da variação cambial, ela aparece na minha DRE numa conta chamada variação cambial e eu vou debitar isso lá na DRE. Perfeito, pessoal? Então, isso daí é a mensuração que eu vou fazer em períodos posteriores e eu preciso, nesse caso aí, quando eu for fazer essa conversão de balanços para a moeda estrangeira, porque aqui nós vimos um caso específico único. Mas e quando for o balanço patrimonial todo? Eu vou precisar fazer conta por conta? Veja o que o CPC fala. Eu vou pegar os ativos e passivos e vou aplicar a taxa corrente, ou seja, a taxa da data do fechamento do balanço. Então, é isso que nós fizemos aqui. Nós pegamos a taxa na data que eu fui efetuar o pagamento. E aqui eu estava fazendo o pagamento, mas lá no balanço eu não vou fazer o pagamento, mas eu vou o quê? Fazer o fechamento do balanço. Então, eu vou pegar a taxa ou chamada taxa de fechamento, que é a taxa do dia que eu estarei fechando esse balanço patrimonial. Para quem? Para ativos e passivos. Já o patrimônio líquido, pessoal, nós vamos usar a taxa histórica. Ele vai permanecer no mesmo valor lá da data que eu realizei o registro. Então, eu utilizo a taxa histórica. E para contas de resultado, que são as contas de receitas e despesas, nós vamos utilizar para as contas de resultado a taxa em vigor na data da transação, mas o CPC também aceita a chamada taxa média, que é a taxa do dia da operação. Então, as contas de resultado, eu vou usar essa taxa do dia da operação ou chamada taxa média, que às vezes a questão te apresenta qual é o valor dessa taxa média. Perfeito? E a diferença, professora, que nós encontramos entre o valor do ativo e passivo? Porque aqui eu estava efetuando um pagamento, então como eu estava efetuando o pagamento, era dentro do mesmo período, eu reconheci uma despesa na DRE de variação cambial. Mas na hora de fazer essa conversão dentro do balanço patrimonial, eu ainda não estou pagando ou não estou recebendo e vou ter uma diferença, porque aqui eu estou trabalhando com taxas diferentes.
Então, essa diferença, seja positiva ou negativa, ela vai aparecer dentro do meu balanço patrimonial, chamado ajustes acumulado de conversão. Então, é uma conta que aparece dentro do balanço patrimonial, ela é uma conta que ela pode ser positiva ou negativa, porque vai depender da variação, se ele vai variar para mais ou para menos essa taxa, e eu vou ter, então, a contrapartida, essa conta dentro do PL, tranquilo? Então, ajuste acumulado de conversão é uma conta específica do patrimônio líquido que tem como objetivo registrar essa diferença cambial no momento de realizar essa conversão de balanços para a moeda estrangeira. Então, imagine a seguinte situação. Nós já falamos, então, que a taxa de fechamento é a taxa de câmbio vigente na data do fechamento, certo? Ou seja, na data do dia que eu estou fechando esse balanço. E a taxa histórica é a chamada taxa do dia da contabilização inicial. É aquela taxa que eu realizei o lançamento contábil inicial. E eu tenho aqui um balanço patrimonial. Eu tenho no ativo aqui, ó, caixa de $200 e o meu total do meu ativo de 20. E eu tenho aqui passivo 5 e patrimônio líquido 15, que dá um total de 20. Na data inicial, na contabilização inicial, como ficaria esse lançamento? O dólar estava a R$5. Então, é a taxa histórica, que é o primeiro lançamento. Eu vou pegar 5 vezes 20, que vai dar 100. Eu tenho um total do ativo de 100. E no passivo, 5 vezes 5 dá 25 e 5 vezes 15 dá 75, que eu vou ter aqui é o 100. Isso é o lançamento inicial, que é a chamada taxa histórica, que ele me deu aqui a R$5. Mas lá na data, isso foi lá no início, lá no final do ano, eu vou encerrar o meu exercício social e preciso fechar meu balanço patrimonial. Nessa data, o dólar estava 5,30. Como vai ficar a nossa contabilização? A nossa contabilização, seguindo as instruções de utilizar a taxa de fechamento e a taxa histórica, que eu vou usar a taxa de fechamento para ativos e passivos e vou utilizar a taxa histórica para o PL. Então, como que vai ficar esse nosso lançamento agora no lançamento seguinte, ou seja, nos períodos subsequentes? Então, eu tenho aqui um caixa que permanece de 20, que não vai alterar. E como que ele fica agora? No subsequente, eu vou pegar 5,30, que é a taxa de fechamento, e multiplicar por 20, que vai dar 106, o total do ativo. E não contas a pagar. Contas a pagar é passivo. Passivo eu vou usar a taxa de fechamento. Então, eu vou pegar 5,30 vezes 5, vai dar 26,50. E o PL? O PL, nós vamos usar a taxa histórica, ou seja, a taxa histórica é R$5. Então, eu vou pegar 15 vezes R$5, eu vou ter R$75. Pessoal, eu tenho aqui, ó, 26,50 mais 75, a minha conta não fecha. Por quê? Porque eu tenho agora um ativo aqui de R$106. Então, tá faltando valor. Porque aqui o ativo total foi pela taxa de fechamento, e a taxa de fechamento já era 5,30. Já do lado do passivo, o passivo foi pela taxa de 5,30, mas o patrimônio líquido, olha, eu vou usar a taxa histórica e permanecia R$5. Então, eu vou precisar fazer um ajuste para que o meu balanço feche. E esse ajuste é justamente os que nós chamamos de diferença entre o total do ativo menos o total do passivo mais o PLI. Então, essa diferença eu vou encontrar a conta chamada ajuste acumulado de conversão contábil, que vai aparecer dentro do meu PL. Então, nesse caso, eu vou pegar o 26 mais o 75, nós vamos ter um valor aí de 101,5. Então, eu tenho aqui, somando os dois, eu tenho o quê? R$101,50. Só que o meu balanço do lado do ativo deu 106. Pessoal, eu tenho uma diferença de quanto aí?
vai dar uma diferença de R$ 4,50. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou lançar dentro do patrimônio líquido ajuste acumulado de conversão contábil no valor de R$ 4,50. Somando agora, nós vamos ter o total dos R$ 106. Perfeito, pessoal? É somente isso, é muito tranquilo esse assunto aí. Vamos lá fazer algumas questões.